Meus amigos e minhas amigas, hoje mais uma parábola de Jesus que fala da vinha. E hoje nesta parábola fica muito claro que a vinha realmente para Jesus é como disse o profeta Isaías na primeira leitura. A vinha é o povo de Deus, é a casa de Israel. Agora nessa nova linguagem do Novo Testamento é o reino do Senhor, o reino de Deus. Por isso Jesus fala da vinha, depois ele diz, olha, eu vos digo, ele está falando de novo para os sacerdotes, para as lideranças religiosas da época. Então ele diz, eu vos digo que o reino de Deus será tirado de vós, porque vós dais frutos amargos, né? E será dado esse reino a outro povo que produza frutos bons. Então, com isso, Jesus deixa claro que realmente a imagem da vinha é o reino de Deus. A vinha como o povo de Deus que vai se estendendo conceitualmente à humanidade inteira, não apenas um povo geograficamente. E a igreja se torna, como diz o próprio documento Gaudium et Spes, né, do Concílio Vaticano II, a igreja se torna o sinal, né, desse reino para o mundo inteiro. A igreja não encerra em si mesma o reino, mas ela se torna o sinal privilegiado, né? O sacramento por excelência do reino para a humanidade. Por isso que a igreja deve ser essa vinha que dá frutos bons, frutos dóceis, e ela tem Jesus Cristo, né, como a videira. Eu sou a videira, vós sois os ramos de Jesus em São João. Então, Jesus Cristo como a videira, se a igreja se alimenta de Jesus Cristo, então a igreja dá os frutos bons. Jesus é a videira para os ramos, que somos nós, né? Inseridos nele, podemos ter a sua vitalidade pelos sacramentos, pela palavra, pela vida de oração e pelo assumir os valores do reino, né? Então nós vamos em Cristo, e ele mesmo disse, em mim nada podeis fazer, né? Então nele vamos dando os frutos esperados para o mundo, para a vida concreta, mas só nessa centralidade em Jesus Cristo. Senão também hoje corremos o risco de, como os sacerdotes antigos e o próprio povo do Antigo Testamento, nos desviar, né? E sermos esta vinha que não dá os frutos esperados. Pelo contrário, os vinhateiros queriam ser os donos da vinha. A ambição, né, também do poder religioso, né, a ambição do domínio, do controle, né, desvia tudo, toda a vontade de Deus. Por isso eles não queriam ser os servos bons da vinha, mas os donos. E Deus manda verdadeiros servos para recolocar a vinha no caminho certo, mas eles matam, destroem, agridem, né? E por fim manda o seu filho de Jesus para poder ver se eles então, temendo o filho, podem consertar os estragos que fizeram. Mas pelo contrário, eles temem o filho, pensando que o filho de fato é o herdeiro e vai ser o único senhor, e por isso querem concorrer com o filho e então matam o filho. É aí que Jesus diz: a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular. Né? Os sacerdotes, as lideranças religiosas, não é para sermos donos da vinha do Senhor. Nós não somos donos do poder religioso, donos da igreja, mas devemos ser em Cristo o filho do dono, né? O filho do verdadeiro proprietário, sermos nele servidores bons, para que a vinha dê os frutos bons e cada vez melhores. Estamos na Assembleia Sinodal, Papa Francisco, no dia 4 de outubro agora, dia de São Francisco de Assis, abriu a Assembleia, né? A primeira Assembleia. O Sínodo vem sendo preparado há 3 anos, em várias instâncias, vários níveis, e agora o Papa abriu oficialmente a Assembleia para no próximo ano fazer a segunda Assembleia e
concluir, né, o caminho do sínodo, o caminho sinodal. Então, nesta Assembleia, o próprio Papa, com todos os bispos, cardeais, os teólogos, e também agora a novidade de termos irmãs religiosas e outras mulheres representantes, né, de várias instâncias da Igreja, que é de fato uma novidade no sínodo, né, a participação das mulheres também, com direito inclusive a voto. Então nós estamos esperançosos de que, de fato, a igreja se torne cada vez mais essa igreja que tem o foco evangélico, ou seja, é Jesus Cristo, de fato, ao centro, né? Como dizia o Papa João Paulo I, né? Que a igreja precisa voltar à essência do evangelho. Não ser uma estrutura rígida, e o Papa Francisco lembrou também isso, uma instituição apenas humana, mas ser de fato a expressão da face de Jesus. Todo esse esforço o Sínodo vai elaborando e corroborando para que a igreja se torne cada vez mais isso que Jesus pede, inclusive hoje, né? Seja essa expressão da vinha do Senhor com frutos bons, sem ter aqueles vinhateiros que são os donos, mas somente Jesus Cristo, o Senhor, e nós todos servidores bons dessa vinha de Deus, dessa vinha do Senhor. Encontramos muita resistência ao sínodo, ao Papa. Vocês que me ouvem, prestem bem atenção, fiquem bem atentos, instruam as pessoas, digam às pessoas, inclusive nas igrejas, né? Muita resistência ao Papa, ao sínodo, inventam coisas de todo lado, dizendo que é uma forma de reduzir a igreja, em vários sentidos, é um caminho de heresia ou de mudar a doutrina. Tudo estão inventando. Gente dentro da própria igreja, padres, bispos, cardeais. Alguns, graças a Deus, não são maioria. A maioria está com o Papa. Mas muitos estão fazendo estragos nesse sentido, usando a internet, né, os meios de comunicação em geral, canais de internet se dizendo católicos, usando até o nome de Nossa Senhora e outros mais, né, de Dom Bosco e etc., para disseminar essa contenda, né? Porque na verdade esse pessoal quer assim essa igreja rígida, né? A igreja como uma instituição meramente fechada em si, uma espécie de pirâmide, né? Com uma casta religiosa para manter o poder religioso, é isso que querem. E quando o Papa fala de uma igreja para todos, como Jesus sempre pensou, uma igreja mais despojada, a igreja peregrina, missionária, a igreja em saída de fato, que não é só sair fisicamente para um lugar e outro, mas sair de estruturas, de engessamentos, sair de concepções e de mentalidades que são fechadas e condicionadas, né, a essa coisa da busca de um poder religioso, né, de uma estrutura meramente humana que quer se sobrepor, sair de tudo isso, né, dessa mentalidade que não condiz com a mentalidade e o pensamento de Jesus. Jesus quer a igreja como este sinal da vinha de Deus para todos, dando frutos de amor, de misericórdia, de perdão, né, de acolhimento, de inclusão. Essa é a igreja, uma igreja realmente divina e humana. Quanto mais a igreja se humaniza, precisamos de uma igreja muito humanizada, porque Jesus se humanizou, é Deus que se fez homem. E aí sim, uma igreja mais humanizada, pensando nas chagas da humanidade, lavando os pés da humanidade nos tempos de hoje, aí essa igreja se torna realmente o grande sinal da vinha de Deus para todos, da bênção e do abraço do Pai a todos, sem ser uma igreja, repito, meramente ou somente dogmática, rígida, fechada com doutrinas pesadas para impor sobre os outros,
quando os próprios atores dessas doutrinas não tocam nela nem com o dedo, como disse o próprio Jesus. Então se torna muitas vezes uma instituição hipócrita, né, uma instituição moralista e nada mais do que isso, cada vez mais se distanciando das pessoas. A gente vê isso na prática pastoral. Quanta gente que muitas vezes não participa mais da igreja, gente boa, gente de consciência, de fé, não participam mais, não se engajam mais. Muitos não comungam nas missas, porque tem essa coisa, né, do medo que a igreja mesmo impõe sobre elas, como se a comunhão, a participação fosse só para anjos, para pessoas muito puras, que os puritanos colocam na cabeça das pessoas, né? Então, nada de anarquizar, de bagunçar, mas colocar a igreja de fato nos trilhos do Evangelho, a igreja com o pensamento de Jesus Cristo, que é o pensamento da misericórdia, da acolhida, do perdão, da fraternidade. Esses valores consertam as pessoas, convertem aos poucos, sem nenhuma forma de agressão, sem nenhuma forma de, entre aspas, violência em relação à consciência das pessoas. Rezemos pelo Papa Francisco, pelos padres sinodais, por todos aqueles que estão envolvidos com o sínodo, para que colhamos esses frutos que Jesus hoje fala, frutos bons da vinha do Senhor para a glória de Deus. Amém.